Tá iniciando. Ó, tá gravando. Parece aí. Ó, tá iniciando. Quase caiu. Tá gravando. Pode começar. Pessoal, boa noite. Quem tá online aí, quem não tá também, boa noite. Quem vai ver depois. Começando então a aula aqui da nossa preparação de todo o pessoal da casa. A gente vai começar hoje com a teologia de Umbanda para a gente começar a entender e nivelar conhecimento de todo mundo, tá? Todo mundo que tiver com material na mão, pega o material, se tiver no celular, não sei como que tá. E se tiver um caderno também, uma caneta, já vai pegando, porque às vezes a gente vai falar alguma coisa que está fora aqui do material enviado, e é bom vocês irem anotando para todo mundo conseguir lembrar depois e falar as dúvidas que tem. Para deixar organizado, a gente vai falando, explicando, e devagarinho a gente vai abrindo espaço para dúvidas. E aí quem tiver online pode falar as dúvidas no chat. Tem aí em algum lugar aí, vocês vão achar um chat aí, clica no chat e vai mandando as dúvidas, tá? E a gente vai respondendo devagarinho. Quem está aqui presencialmente também, o pessoal que está aqui também, já vai perguntando, tá? Então, começa aí, Cauê. Vamos lá. Vamos começar com a origem da Umbanda. Fala mais alto. De onde surgiu a Umbanda, de qual é a remanescência. A Umbanda ela é uma religião monoteísta que acredita em apenas um Deus, Deus é só um, afro-brasileira. Significa que ela tem os remanescentes africanos, o culto aos orixás africanos, só que ela não é uma religião africana. É uma religião que tem a parte brasileira, tem os cultos indígenas que também vieram junto na raiz da religião, tem os cultos africanos também, e é um misto de tudo isso. Ela surgiu em 1908, quando um jovem de 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, ele costumava ter uns ataques que ele apresentava algumas vezes de maneira espontânea comportamentos de um senhor idoso com características que se chamava velho, com um jeito mais humilde e às vezes também de uma forma mais selvagem, como uma pessoa que conhecia bem da fauna, da flora, como se fosse um indígena. Esse Zélio, ele tinha um tio que ele era médico. E a família dele recorreu a esse tio por achar que poderia ser problemas psiquiátricos ou qualquer outra coisa. O tio, ignorante como na época, falou que poderia ser loucura, algum tipo de doença, e uma outra pessoa falou que era caso de centro espírita. Assim foi feito, o Zélio e a mãe dele procurou um centro espírita na época mais popular do kardecismo. Ele foi convidado para se juntar à mesa numa reunião mediúnica e tinha uma tradição, não sei se tem até hoje, que quando se inicia uma reunião mediúnica no kardecismo, nenhum dos médiuns que estão à mesa podem se levantar durante os trabalhos. E neste dia que Zélio foi, dia 15 de novembro de 1908, durante os trabalhos, Zélio sentiu uma vontade muito grande de levantar, sair à mesa e pegar uma flor e colocar na mesa, e assim ele fez. Isso gerou um pouco de revolta nos diretores, pois ele quebrou uma tradição, e neste dia que Zélio foi, se manifestaram lá espíritos de pretos que eram escravos e muitos indígenas, o que também incomodou os diretores da época, pois julgavam esses espíritos pelo que tinham em vida, pelas situações que passaram em vida, seres não evoluídos, muito por causa de um preconceito. Inclusive, o caboclo que incorporou no Zélio combateu um desses diretores que questionavam a evolução desses espíritos e se diziam seres não evoluídos. Neste dia, o caboclo das 7 encruzilhadas, que era o caboclo de Zélio, disse que criaria um culto que daria espaço a esses espíritos que
foram julgados como não evoluídos por causa de suas vidas passadas, por causa de serem, teoricamente, pessoas negras, por causa de um racismo em certa parte, e diz que criaria uma nova religião, uma religião chamada Umbanda, que no outro dia, dia 16 de novembro, às 8 horas, estaria em terra na casa de seu aparelho, dando início a um novo culto. Quer acrescentar alguma coisa? O que significa Umbanda? Umbanda é uma palavra pertence ao vocabulário quimbundo de Angola. Significa a arte de curar. Isso. E logo depois de criar a Umbanda, junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, logo após eles falarem na reunião mediúnica kardecista, o Zélio disse uma coisa muito importante, o Zélio não, né, o Caboclo, uma coisa muito importante, que a Umbanda seria uma religião que viria para acolher todas as pessoas, todos os espíritos e todo mundo que quisesse conhecimento. Tanto que foi utilizada uma frase no dia seguinte pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que ele falava mais ou menos isso, que com quem sabe mais, aprenderemos, a quem sabe menos, ensinaremos, e a ninguém negaremos conhecimento. E a Umbanda, ela vem justamente para quebrar esse paradigma de religiões, onde meia dúzia detém todo o conhecimento e está tudo armazenado em livros e tudo isso. A Umbanda vem para deixar o conhecimento livre, para que todas as pessoas compartilhem esse conhecimento e cresçam junto com ele, tá? Que mais? Nessa parte eu acho que é isso. E basicamente a Umbanda, ela se baseia em 3 pilares que a gente fala, que é a luz, principais fundamentos. Isso. Que é a luz, caridade e o amor. Então, se na Umbanda não tem esses 3 pilares, não existe Umbanda, não existe guias trabalhando, não existem pessoas capacitadas para estar à frente de um trabalho. Luz, caridade e amor. Luz para trazer os guias, luz para iluminar as pessoas, caridade para ajudar quem precisa e amor para lidar com todo mundo, para que todo mundo conheça a Deus, aos guias, aos orixás, para que todo mundo consiga melhorar a sua vida emocional, sentimental, financeira, tudo que precisa equalizar na vida. A luz, o amor e a caridade são os 3 pilares que trazem tudo isso para as pessoas que buscam, hoje em dia, a Umbanda. Eu acho legal acrescentar que a Umbanda, mesmo ela sendo uma religião com mais de 100 anos, que relativamente é novo para uma religião, ela não é uma religião instaurada. Ela pode mudar algumas doutrinas de casa para casa, conforme o pensamento e o entendimento da religião do seu sacerdote, do seu pai de santo. E isso pode se alterar de uma casa para outra. Então, a única coisa que não se altera são esses 3 fundamentos: a luz, o amor e a caridade. Isso não pode faltar em nenhuma casa de Umbanda. Vamos lá, continuando. Local de culto. Onde que a gente faz esse culto da Umbanda? A gente faz. Tem gente que chama de casa, tem gente que chama de barracão, tem gente que chama de terreiro, tem gente que é um piso que ele é consagrado, e nesse piso, onde se tem o congá, onde se tem as firmezas, que não pode faltar a tronqueira, não pode faltar o congá, não pode faltar a firmeza das almas. Nesse piso se praticamos a Umbanda. Inclusive eu chamo de casa porque eu moro no terreno. Então... Moramos. Então por isso que eu chamo de casa. Orixás da Umbanda. Na Umbanda a gente trabalha com 7 linhas de orixás. Essas 7 linhas de orixás, elas trabalham cada uma em um ponto, e cada um trabalha num polo positivo e num polo negativo, tá? Quais são os positivos? Os positivos são Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê e Iemanjá. Então vamos lá.
as primeiras linhas, as 7 linhas da Umbanda: fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Todas essas linhas, cada uma vai cuidar de uma parte da nossa vida. Isso no polo positivo. Também temos os orixás que cuidam do polo negativo, que são... Eu acho que tem muita gente perguntando cadê Yansan aí. Calma, vai falar. Oiá, Oxumaré, Obá, Egunitá, Yansan, Nanã e Omulu. Então vamos lá. Para todo mundo entender, na linha de fé, quem vai cuidar da fé vai ser Oxalá, no polo positivo. No polo negativo, vem Oiá cuidando do tempo, tá? Segunda linha, amor, Oxum vai cuidar dessa linha. No polo negativo, vem Oxumaré, que vai cuidar da renovação. Depois a gente tem Oxóssi no positivo, cuidando do conhecimento. E no negativo, a mãe, Obá, que vai cuidar da concentração. Na justiça, a gente vai ter Xangô, no polo positivo, e Egunitá, no negativo, cuidando da purificação. Na lei, vai ter Ogum, no positivo, e Ansan, no negativo, cuidando da direção. Evolução, Obaluaê, no positivo, Nanã, na decantação, no polo negativo. E por último, a geração, que é por conta de Iemanjá, que vai cuidar do polo positivo, e no negativo, quem vai cuidar é o Omulu, na estabilização, tá? Isso é uma coisa que, aprofundando nas próximas aulas, vocês vão começar a entender. Quem tem aí a nossa lista aí, nossa grade do curso, vai perceber que a gente vai falar dos orixás com mais aprofundamento. Por enquanto, o que basta é entender que temos 7 linhas, cada linha vai reger uma coisa na nossa vida, regendo polos negativos e positivos, cada um com um orixá. Então, tecnicamente, são 14 orixás que vão cuidar dos polos positivos e negativos, e nós vamos aprofundando conforme for passando o tempo, tá? Vamos falar um pouquinho de entidade. O que os caboclos fazem? Eles são índios que geralmente cuidam de pessoas com saúde, geralmente usando forças naturais, como usavam antigamente. Pode falar pra cá. Tá. Pessoal, lembrando, dúvidas, anotem, e a gente vai, no final, para quem estiver online, a gente vai fazer alguns esclarecimentos. Quem não estiver online, que for assistir depois, não tem problema, assiste o vídeo e manda no nosso grupo do WhatsApp para a gente poder ir conversando sobre essas dúvidas, tá? E o pessoal que está aqui presencial também, anotem as dúvidas. A minha tá com caneta já. Porque aí a gente, no final, a gente faz bate-papo aqui, se não tiver mais ninguém online, a gente faz bate-papo aqui e vai tirando dúvidas de vocês, que talvez sejam deles também, tá? Então, os caboclos são os índios que moravam aqui na nossa terra, que moravam aqui tanto no Brasil quanto fora, e trabalham muito na linha de cura, na linha de saúde. E os pretos velhos faziam o quê? Eles, em sua maioria, são pretos que viveram na época da escravidão, que conseguiram, de certa forma, escapar daquilo, chegar a uma idade avançada e com todo o conhecimento, com todo o sofrimento que teve na época, eles vêm e trazem ótimos conselhos para os consulentes, também são muito bons em descarrego, em cura, principalmente emocional. O que mais? Limpeza. Nos passos. A gente tinha os benzedeiros, né? É muito comum pretos velhos serem considerados benzedeiros, porque muita gente não sabe, mas quem tem essa mão de cura, essa mão de benzedeiro, tem uma ligação muito forte com essa linha de preto velho das almas. Eles são, em seu intrínseco, no seu âmago, eles são ótimos benzedeiros. Vamos lá, o que mais a gente tem? Umbanda, baianos. Os baianos, eles
são pessoas que geralmente saem da Bahia, procura de emprego, passam dificuldade em questão de emprego, porque trabalham muito com mão de obra. E depois que desencarnados, eles trabalham nessa linha e ajudam as pessoas também com programas de emprego, programas também na limpeza, mas o maior foco deles é emprego. Os baianos, essa questão do maior foco deles ser a questão, às vezes, financeira, o trabalho, porque são pessoas que são, assim, um pouco subjugadas, né? Então, e baiano não quer dizer que é só baiano, né? A gente fala de baiano, a gente está falando de todo um povo ali, de Nordeste, de Norte. Então, tem baianos ali da Bahia, do Pernambuco, mas a linha é baianos, mas é por causa de um geral, de um apanhado. Mas o pessoal, os baianos, eles vão muito além, somente baianos. Eles, além disso, entram em linhas de cangaceiros, em linhas de boiadeiros, não só baianos. Eles são muito característicos daquele pedaço ali do país. E trabalham muito nessa parte, às vezes até muito focado nisso, de trabalho, de emprego, justamente porque sempre foi um pessoal muito sofrido, um pessoal que teve que batalhar muito para conseguir conquistar uma posição, um valor. Então eles sentem muito isso dentro deles e querem ajudar muito nessa parte. Marinheiros, pessoal que balança, vamos lá. O que balança. Eles trabalham principalmente na limpeza, no descarrego do terreiro, do chão, dos médiuns em si. Geralmente, marinheiro, quando não se tem a gíria própria deles, depois de uma gíria que foi mais carregada, eles costumam dar passagem e vem limpando o terreiro inteiro, vem com aquele balançado deles, limpam as energias, limpam os médiuns, limpam os sentimentos, limpam tudo, levam tudo com eles de volta para o mar, né, Marco? Espero que sim. A gente espera que sim. Além de marinheiros, dentro dessa linha d'água a gente tem todos os caboclos d'água, né? E aí vão entrar os elementais também, que é um material mais aprofundado, que a gente vai falar também mais pra frente. Mas muita gente fala das sereias do mar, do canto da sereia, do canto de Iemanjá, tudo ligado ao mar, né? Então, para vocês entenderem, dentro da linha da água também, além dos marinheiros, caboclos, caboclas d'água, a gente também tem os elementais, que são as sereias, tá? Erês, as crianças, vamos falar deles. São espíritos que de pessoas que vieram a falecer muito cedo e que eles vêm para o terreiro para se divertir, eles trazem uma força, uma inocência muito grande. São muito bons em descarregar também pela sua inocência, eles trazem alegria com eles, alegria de criança, inocência de criança. Vem, eles gostam de comer, gostam de beber, gostam de brincar. Mas não se deixem pensar que por serem crianças é uma linha mais inofensiva. Eles têm uma força muito grande e é tudo de bom. Você gosta de criança? A entidade, sim. Os malandros, a linha que você mais gosta, vai falar aí. Ah, eu nem gosto. São pessoas que passaram por muitas dificuldades em vida e tiveram que usar de sua malandragem para driblar algumas situações. Não querem dizer que são, como que eu posso dizer, bandidos. Não, malandragem não tem nada a ver com roubo, com nada disso. São pessoas espertas que usaram sua esperteza para driblar situações de dificuldade e que trazem isso para os médiuns que trabalham com você, para os médiuns que passam com eles, e assim vai. Vamos falar da esquerda. Eixo Pombagira? Você gosta? Eu não. As pombagiras, elas são mulheres que, em sua grande maioria,
lutaram muito contra a opressão masculina em cima da mulher antigamente, e que ocorre até nos dias de hoje. O homem se sentir superior à mulher, a mulher não poder fazer certas coisas. Na época da Inquisição, por exemplo, mulheres sendo queimadas vivas por motivos fúteis nos olhares de hoje e de antigamente também. Então, as pombagiras são essas mulheres que sofreram nessas épocas, sofreram na mão de homens, sofreram na mão da sociedade, que na época era muito machista, e que eram ditas muitas vezes como bruxas. Elas desencarnam e começam a trabalhar nessa linha. E os Exus? Fala um pouco dos Exus. Os Exus, pelo pouco que eu li, eles são, na sua grande maioria, homens que não tiveram uma vida, se assim pode dizer, muito... Tranquilo. Que palavra que eu posso usar? Muito tranquila. Assim, são homens que, em sua vida terrena, eles erraram muito e desceram ao umbral para pagar pelos seus erros, e lá, depois de pagar, procuraram a evolução. Quando eu falo que eles desceram ao umbral, não quer dizer que eles moram lá. O Exu, ele trabalha assim, no umbral e na luz, porque ele é um mediador entre esses dois polos. Ele traz da luz e traz do umbral. Ele leva, por exemplo, tem um médium com um espírito acompanhando. Ele pega esse espírito, ele pode descer o espírito para o umbral, se assim for Ele é o mediador entre esses dois polos. Ele é como se fosse, como que eu posso dizer? Um espião da luz nas trevas. É como se fosse o carcereiro. É como se fosse quem cuida daquilo lá. Basicamente. Não se preocupem com relação a aprofundamento de tudo que a gente está falando. O aprofundamento ele vai ser feito conforme o tempo, conforme os temas forem sendo abordados. A intenção maior aqui no primeiro ponto é a gente nivelar conhecimento com todo mundo do terreiro, da segunda à terça, e mais o pessoal que está acompanhando, que não faz parte do centro. É mais uma nivelação de conhecimento. Uma nivelação de conhecimento. Essa palavra existe? Nivelação? Existe. Existe. Não estou inventando, não. Se não existir, você inventou hoje. Inventei hoje, então. Tomando a Paulélia. É mais uma nivelação de conhecimento para que todo mundo esteja na mesma vibração, para a gente poder trabalhar tranquilamente. Vamos falar então de cerimônias. O que é uma cerimônia? É todo um rito, todo um ritual que se inicia dentro de uma casa. Tá. Na cerimônia da Umbanda, primeiro nós iniciamos os trabalhos com os médiuns. Depois que todos os trabalhos, todas as firmezas foram feitas, nós abrimos para os assistidos, as pessoas que procuram ajuda para se descarregarem, tomarem passes, ouvirem conselhos das entidades. Vêm até nós, até pedem magia branca, assim, para as entidades, porque na Umbanda não praticamos a magia negra, a magia mais pesada, assim. E geralmente as pessoas vêm, se descarregam, ouvem um bom conselho, muitas vezes talvez não saiam daqui com esse conselho em mente, mas elas vêm, elas escutam, se descarregam, e os guias sempre tentam encaminhar essa pessoa para uma evolução espiritual, mostrar o caminho certo para essa pessoa seguir. Mas os guias não podem também afetar o livre-arbítrio dessa pessoa de escolher o que ela fazer ou não. Sim. Já que você falou de magia, vamos falar um negócio aqui. Muita gente às vezes vem no terreiro procurando alguma coisa, por exemplo, eu quero trazer o namorado de volta, eu quero trazer a namorada de volta, ou então eu preciso urgente ficar rico, conseguir um emprego amanhã, sei lá, com vários pedidos. E a gente encontra todas as semanas vários pedidos. Então vale a pena a gente lembrar que a Umbanda não é uma mágica, ninguém faz mágica aqui dentro, nem faz magias propriamente dito.
O que a gente faz é cuidar da pessoa que vem até aqui, limpar ela energeticamente e tentar conduzir ela nos melhores caminhos possíveis, né? Essa questão de trabalhos, magias, a questão da famosa macumba, essas coisas, nada disso existe dentro da Umbanda. Inclusive, a Umbanda, ela não trabalha com nenhum tipo de sacrifício de animal vivo, nem morto, obviamente. Morreu, não tem como sacrificar. Mas, assim, todas as oferendas dentro da Umbanda são feitas com frutas, com flores, basicamente isso. A Umbanda não trabalha com nenhum tipo de matança, nada disso. E mais do que isso, falando de cerimônias, a Umbanda tem batismo, tem casamento, tem extrema-unção, tem consagração das pessoas, tem as limpezas espirituais, energéticas, e mais importante ainda, dentro de toda a cerimônia da Umbanda, Umbanda. Tem diferença entre outras vertentes ou umbandas misturadas com candomblé, com quimbanda. Umbanda sagrada, umbanda raiz. A gente trabalha sempre com o branco. Dentro dos rituais de umbanda, sempre usa-se o branco. Muitos terreiros adotam outras cores, aí é uma particularidade deles. A raiz da umbanda, ela pede o branco para tudo, tá? Que mais? Quer falar de cerimônia ainda? Não? Acabou? Dúvidas aí atrás? Não? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de pontos de Umbanda. Eu estou falando de ponto cantado. Temos dois tipos de pontos. Temos os cantados e os escados. Isso. Os escados é um assunto que... Daqui a pouco. Já. Uns 5 minutos. Os pontos cantados são cantigas pequenas e rápidas que... Nem sempre pequeno. Tem uns que são enormes, mas eu não gosto. Aí eu reduzo só uma estrofezinha. Que a gente usa para louvar o sagrado. Né? Que a gente louva os nossos orixás, louva as entidades que nos acompanham. São usados para louvar, chamar e nos despedir do nosso sagrado. Tanto é que na abertura de gira nós abrimos a nossa gira com um ponto cantado, nós fechamos a nossa gira com um ponto cantado, nós estamos louvando aquilo que praticamos, o nosso sagrado. Outra coisa, dentro de uma casa fundamentada, se não existir um ponto